A noite estava em pleno fervor no restaurante Sabor da Tradição. As mesas estavam lotadas, e o tilintar dos talheres se misturava ao murmúrio animado dos clientes. O aroma dos pratos se espalhava pelo ar, criando uma atmosfera vibrante e acolhedora. Roberto, o renomado chefe por trás da cozinha, estava ali disfarçado de um cliente comum, vestindo um chapéu de feltro e um cachecol que escondia parcialmente seu rosto. Ele queria experimentar em primeira mão a experiência que seus clientes vivenciavam, uma missão que o enchia de expectativa. Enquanto saboreava um risoto trufado, suas papilas gustativas dançavam com os sabores complexos que só um chefe experiente poderia criar. Contudo, logo sua atenção se desviou para a cozinha, onde a equipe trabalhava freneticamente. Ele observou os cozinheiros se movendo como um ballet bem ensaiado, cada um desempenhando seu papel com precisão. No entanto, havia uma tensão palpável no ar, e Roberto não pôde deixar de notar que a atmosfera estava longe de ser a ideal. Logo, um grito de ordem ecoou da cozinha, quebrando o ritmo harmonioso do lugar. Mais cebolas! Precisamos de mais! Cebolas! A voz de Marco, o sous-chefe, ressoou com uma mistura de frustração e urgência. Embora a equipe estivesse claramente fazendo o seu melhor, havia algo mais sombrio que pairava no ar. Roberto franziu a testa ao ver uma das garçonetes Clara encostada a uma parede, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O coração do chefe se apertou. A cena era um contraste gritante com a alegria que deveria reinar em seu restaurante. Decidido a entender o que estava acontecendo, ele se levantou e caminhou discretamente até a porta da cozinha. O tilintar dos pratos e o barulho das panelas tornavam difícil ouvir o que estava sendo dito. Mas ele percebeu que os gritos estavam se intensificando. Ele hesitou por um momento, sentindo-se um intruso, mas a preocupação com Clara o empurrou adiante. Ao atravessar a porta, uma onda de calor e cheiro de temperos o envolveu. A equipe estava sobrecarregada e o caos era evidente. Marco estava em pé gesticulando enquanto tentava manter a ordem, mas sua voz estava se perdendo no frenesi. Roberto olhou para Clara, que se esforçava para secar as lágrimas, mas suas tentativas eram em vão. Ao mesmo tempo, ela tentava equilibrar pratos em suas mãos trêmulas, uma tarefa impossível sob a pressão que enfrentava. Clara, o que aconteceu? Ele perguntou, sua voz suave, mas firme. O olhar dela se encontrou com o dele, e por um instante o mundo ao redor pareceu parar. É só que... tudo está tão difícil esta noite. Estamos tão sobrecarregados e eu não consigo lidar. Com isso, ela respondeu, a voz embargada. Roberto sentiu um impulso de proteger sua equipe, de mostrar a todos que eram mais do que apenas engrenagens em uma máquina. Ele se aproximou, pegou um dos pratos de suas mãos e disse com convicção: "Vamos lidar com isso juntos. O que você precisa para se sentir melhor?" Clara o encarou, surpresa, e um leve sorriso começou a surgir em seu rosto. "Talvez, se pudermos organizar melhor as tarefas, tudo ficará mais fácil", ela sugeriu, a esperança começando a brilhar em seus olhos. Roberto assentiu, percebendo que o verdadeiro sabor do seu restaurante não vinha apenas da comida, mas da união e do apoio mútuo entre sua equipe. "Vamos fazer isso. Todos são importantes aqui e juntos somos imbatíveis." Com um novo sentido de propósito, a equipe começou a se reorganizar sob a liderança de Roberto, que ainda se disfarçava de cliente, mas agora também era um mentor, um amigo. A noite ainda seria longa, mas a atmosfera estava mudando, e a esperança começou a borbulhar novamente na cozinha. Roberto olhou ao redor, observando a equipe em ação ainda sobrecarregada, mas agora com um novo foco. Ele percebeu que a energia na cozinha estava mudando lentamente, as vozes de incentivo se sobrepondo aos gritos de estresse. O cheiro do alho frito e das ervas frescas parecia mais vibrante, quase alegre. A conexão que ele buscava não era apenas entre os sabores dos pratos, mas entre os rostos cansados e as almas que trabalhavam ali. Enquanto a equipe se organizava, ele se virou para Clara, que agora estava se recuperando da onda de emoções que a atingira. "E você, como está se sentindo agora?" ele perguntou gentilmente.
Ela respirou fundo, ainda um pouco nervosa, mas a luz em seus olhos estava começando a brilhar novamente. Melhor, obrigada. Eu só precisava de um momento para colocar as coisas em perspectiva. Ela respondeu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Às vezes é fácil se sentir sozinha nesse lugar tão agitado. Roberto sorriu, sentindo uma onda de empatia. Todos têm seus desafios, Clara, e é por isso que estamos aqui uns pelos outros. Ninguém deve passar por isso sozinho. Com um gesto acolhedor, ele a incentivou a se juntar à equipe para organizar as tarefas. Vamos fazer um pequeno plano. O que você acha de dividir as mesas? Com certeza podemos fazer isso de uma forma mais fluida. Logo, a cozinha começou a pulsar com um novo ritmo. Os cozinheiros que antes estavam visivelmente estressados agora se moviam com mais confiança, cada um assumindo um papel claro. Marco, o sous-chefe, olhou para Roberto, um brilho de gratidão nos olhos. Você deveria ter vindo aqui mais cedo, chefe. Ele brincou enquanto ajudava a empilhar pratos prontos. Essa energia é contagiante. É tudo uma questão de lembrar que somos uma equipe. A comida é importante, mas as pessoas são o coração deste restaurante. Roberto respondeu, sentindo-se mais motivado. Ele se afastou um pouco, observando a transformação que estava ocorrendo. O caos estava se tornando um balé novamente, onde cada um tinha seu lugar e sua importância. Mais tarde, enquanto o serviço avançava e o restaurante continuava cheio, Roberto decidiu que era hora de checar outras áreas. Ele caminhou para o salão, onde os clientes estavam se divertindo e sorriam. O garçom, que estava perto, o cumprimentou com um aceno. A comida está incrível hoje. O que você fez para melhorar a atmosfera na cozinha? Ele perguntou curioso. Às vezes, tudo o que precisamos é lembrar que estamos todos juntos nisso. Não é só sobre a comida, mas sobre a experiência que oferecemos. Roberto respondeu, sentindo-se satisfeito com o impacto que suas ações tiveram. Enquanto isso, na cozinha, Clara e os outros continuavam a trabalhar com um ritmo renovado. Ela se aproximou de Marco e disse, sabia que o chefe estava se disfarçando como cliente? Ele realmente se importa com todos nós. Não é apenas um chefe, ele é um líder. É verdade. Marco concordou olhando para Roberto, que agora conversava com os clientes. Nunca pensei que ele tivesse esse lado. Isso muda tudo, não é? Sim, muda. Clara respondeu, um brilho de esperança em seus olhos. E, talvez, só talvez, possamos enfrentar nossos desafios juntos, não importa quão difíceis sejam. E assim, enquanto a noite avançava, o restaurante Sabor da Tradição ressoava com risos, conversas e o tilintar de pratos, simbolizando não apenas a união de sabores, mas também a força de uma equipe que superou a adversidade. Um garçom, uma garçonete e um chefe a um passo de cada vez. Roberto observou a energia positiva que se espalhava pela cozinha e sentiu um calor no peito. Era como se um novo espírito tivesse tomado conta daquele espaço, onde antes havia apenas tensão e pressão. Ele sorriu ao ver Clara, agora mais confiante, interagindo com os outros membros da equipe. Ela puxou Marco para o lado e começaram a trocar ideias sobre como otimizar o fluxo de trabalho. Vamos fazer um sistema de rodízio nas mesas. Assim, cada um pode se concentrar em um grupo específico de clientes sem se sentir sobrecarregado. Clara sugeriu, sua voz carregada de entusiasmo. Ótima ideia. E podemos até criar uma lista de prioridades para os pedidos, Marco acrescentou, já pensando em como implementar as sugestões. Perfeito. Vamos fazer isso acontecer, Roberto incentivou, sentindo que a equipe estava finalmente se unindo. Com um movimento de mãos, ele chamou todos para perto. Pessoal, vamos ouvir as ideias uns dos outros. Cada um de vocês tem um papel importante aqui, e juntos podemos transformar essa noite. Os rostos, antes cansados e preocupados, agora brilhavam com uma nova determinação. As vozes começaram a se elevar, cada um contribuindo com sugestões, rindo e se apoiando mutuamente. A cozinha estava se transformando em um verdadeiro núcleo de criatividade e colaboração. Mais tarde, quando a pressão do serviço parecia mais leve, Roberto decidiu dar uma volta pelo restaurante.
Ele queria sentir a vibração dos clientes. Ao caminhar entre as mesas, notou que a alegria e a satisfação eram palpáveis. As risadas ecoavam, e os sorrisos dos clientes eram um testemunho do trabalho árduo da equipe na cozinha. Um grupo de amigos visivelmente encantados com a refeição levantou os copos em um brinde. "Ao melhor restaurante da cidade!" um deles exclamou, e a mesa explodiu em aplausos. Roberto não pôde deixar de sorrir. Aquela era a alma do sabor da tradição, um lugar onde a comida unia as pessoas. Em um canto, ele avistou Clara, agora mais relaxada, servindo um prato com confiança. Ela trocou olhares com ele e ele fez um gesto de aprovação que fez seu coração se aquecer. A transformação dela era um reflexo do que acontecia em toda a equipe. "Ei, chefe!" Marco chamou, interrompendo seus pensamentos. "Você não vai acreditar no que acabamos de criar. Um prato especial da casa, inspirado em nossa conversa. O que acha de chamá-lo de União de Sabores?" "Adorei o nome. Vamos fazer uma apresentação especial para ele na próxima semana", Roberto respondeu, sentindo a ideia pulsar com energia. "Com certeza, e podemos pedir para os clientes deixarem suas opiniões. Isso pode ser um grande atrativo." Clara acrescentou, já animada com a proposta. O entusiasmo era contagiante, e Roberto percebeu que a equipe havia se tornado uma verdadeira família. Ele se lembrou de sua própria jornada, das dificuldades que enfrentou e de como a união sempre foi a chave para o sucesso. Era isso que ele queria promover, uma cultura de apoio e camaradagem. Enquanto a noite avançava, o restaurante continuava cheio, mas o clima era diferente. As conversas eram mais animadas, e os pratos saíam da cozinha com uma precisão quase mágica. Roberto sentiu que, mesmo disfarçado de cliente, ele havia encontrado sua verdadeira missão. Não apenas cozinhar, mas inspirar e unir as pessoas. Na cozinha, Clara e Marco estavam agora alinhados em um fluxo constante, passando ingredientes e trocando sorrisos. O riso e a música da cozinha se misturavam com as vozes dos clientes, criando uma sinfonia de felicidade e sabor. E assim, entre pratos e risadas, a noite prometia ser uma das mais memoráveis na história do sabor da tradição. Mais tarde, enquanto o ritmo da cozinha se mantinha animado, um tumulto repentino se elevou do salão. Roberto, ainda disfarçado entre os clientes, virou-se imediatamente para a origem do barulho. Um grupo de clientes, visivelmente insatisfeitos, começou a reclamar em voz alta, exigindo que a comida fosse servida mais rápido. Os rostos de alguns garçons mostravam preocupação, e a tensão no ar era palpável. Roberto sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que precisava agir antes que a situação se agravasse. Com um olhar determinado, ele se dirigiu à cozinha, onde a equipe estava, em meio à preparação de novos pratos. Clara e Marco, percebendo a mudança no clima, pararam para ouvir o que Roberto tinha a dizer. "Pessoal, temos um pequeno problema lá fora", ele começou, sua voz firme, mas calma. "Um grupo de clientes está reclamando. Precisamos pensar rapidamente em como apaziguá-los e garantir que todos recebam suas refeições em breve." Clara, que estava organizando os pratos, franziu a testa. "Mas estamos fazendo o nosso melhor. O que mais podemos fazer?" "Vamos usar a comunicação a nosso favor", sugeriu Roberto. "Clara, você pode ir até eles e explicar que estamos fazendo o possível para atender a todos. Um toque pessoal pode fazer a diferença. Marco, pode ajudar com os pratos que estão quase prontos e garantir que a entrega seja rápida." Sem hesitar, Clara assentiu e pegou um balde de água com limão para oferecer aos clientes enquanto explicava a situação. "Acho que eles vão se sentir mais valorizados se souberem que estamos cientes do atraso", ela disse, já se movendo em direção à porta do salão. Roberto observou com orgulho enquanto Clara se aproximava da mesa tumultuada. Ele sabia que o toque humano poderia transformar a insatisfação em compreensão. Enquanto isso, Marco e os outros membros da equipe se concentraram em acelerar o fluxo de pratos, organizando-se em uma sinfonia de movimentos coordenados. "Vamos lá, pessoal. Um prato de cada vez, mas com amor", Marco incentivou, e a equipe respondeu com risos e palavras de encorajamento.
A energia positiva que antes envolvia a cozinha voltou a se intensificar, agora com um propósito claro. Enquanto a comida saía, em ritmo acelerado, Roberto decidiu fazer uma visita ao grupo de clientes que havia causado o tumulto. Ele não se apresentou imediatamente como o chefe, mas sim como um cliente atento. Ao se aproximar, viu Clara conversando com eles, e seu coração se aqueceu ao ouvir as risadas que começavam a se misturar às reclamações. Desculpem pela espera, pessoal, Roberto disse, juntando-se à conversa. Estamos fazendo o nosso melhor para garantir que cada prato atenda às suas expectativas. Posso oferecer uma bebida enquanto aguardam? O que acham do nosso coquetel da casa? Os rostos antes carrancudos começaram a relaxar, e um dos clientes sorriu. Um coquetel seria ótimo. Agradecemos a atenção. Roberto virou-se para a garçonete mais próxima e pediu que trouxesse as bebidas para a mesa. Ele sabia que pequenos gestos poderiam mudar a percepção das pessoas. Clara e Marco estavam fazendo um trabalho incrível, mas a conexão direta com os clientes também era essencial. Ao voltar para a cozinha, Roberto sentiu uma onda de alívio. O tumulto havia diminuído e a equipe estava mais unida do que nunca. A cozinha pulsava com risos e uma nova determinação. Ele percebeu que cada desafio era uma oportunidade para fortalecer os laços entre eles e com os clientes. Enquanto a noite continuava, o sabor da tradição se tornava um lugar onde a insatisfação se transformava em risadas e satisfação. Roberto refletiu sobre como a comida tinha o poder de unir as pessoas, e mesmo disfarçado, ele era parte desse milagre. Enquanto a noite avançava, a atmosfera do sabor da tradição começava a esquentar. O cheiro dos pratos recém-preparados preenchia o ar, misturando-se com o murmúrio das conversas animadas. Mas, de repente, um novo tumulto começou a se formar no salão, desta vez mais intenso. Um cliente, que havia esperado pacientemente por sua refeição, levantou-se e começou a gesticular de forma agressiva, chamando a atenção de todos ao seu redor. Isso é inaceitável. Vocês acham que podem me deixar esperando assim? Vou fazer um escândalo se não receber minha comida. Agora! Sua voz ecoava, fazendo os outros clientes olharem para ele, alguns com expressões de desconforto, outros com curiosidade. Roberto, que ainda se mantinha disfarçado, sentiu uma onda de preocupação. Ele sabia que essa situação poderia rapidamente sair do controle. Coração acelerado, ele se virou para a cozinha, onde Clara e Marco estavam a poucos passos dele, suas faces pálidas ao ouvirem o barulho. Precisamos intervir agora, ele disse, sua voz firme. Se esse cliente realmente fizer um escândalo, pode prejudicar o nosso restaurante. Clara, que já havia lidado com a situação anterior, assentiu com determinação. O que você sugere que façamos, Roberto? Eu vou até ele, Roberto respondeu. É hora de revelar meu verdadeiro papel. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a insatisfação é mostrar que estamos todos no mesmo barco. Com um gesto firme, Roberto saiu da cozinha e dirigiu-se à mesa do cliente agressivo. Ele podia sentir os olhares dos demais clientes sobre ele, mas não se deixou intimidar. Ao se aproximar, tomou uma respiração profunda e, com um sorriso acolhedor, dirigiu-se ao homem que estava criando o tumulto. Boa noite, senhor. Eu sou Roberto, o chefe aqui. Entendo que você está insatisfeito e peço desculpas pela espera. Estamos fazendo o nosso melhor para servir todos os nossos clientes, mas às vezes imprevistos acontecem. O cliente olhou para Roberto surpreso. Você é o chefe? Isso não muda o fato de que esperei tempo demais. Compreendo perfeitamente e agradeço pela sua paciência, Roberto respondeu, sua voz calma e controlada. O que posso fazer para compensar essa espera? Posso oferecer-lhe uma entrada como cortesia e um coquetel da casa enquanto sua refeição está a caminho? O homem hesitou, sua expressão mudando lentamente. Bem, se você está oferecendo, talvez eu possa aceitar. Mas ainda assim espero que minha comida chegue logo. Com certeza farei com que a sua refeição seja uma prioridade absoluta. Roberto assegurou gesticulando para Clara, que se aproximou rapidamente. Clara, você pode trazer uma entrada deliciosa para o senhor e fazer o favor de preparar o prato dele imediatamente?
Clara, visivelmente aliviada, assentiu e foi em direção à cozinha. A tensão no ar começou a dissipar-se. O cliente, agora um pouco mais calmo, começou a conversar com Roberto sobre as especialidades da casa. Você realmente se importa com seus clientes, não é? Ele disse, um sorriso tímido começando a surgir em seu rosto. Cada cliente é especial para nós. Nossa missão é transformar qualquer frustração em satisfação. Espero que você possa apreciar sua refeição e que possamos fazer desta uma experiência memorável. Roberto respondeu, sentindo-se satisfeito ao ver a raiva do homem se desvanecer. Enquanto Clara trazia a entrada e Marco terminava o prato principal, o clima no restaurante começou a mudar. O riso e a música de fundo voltaram a encher o ambiente, e Roberto, sentindo-se realizado, percebeu que sua equipe estava unida mais do que nunca. O poder da comunicação estava transformando um possível desastre em uma oportunidade para criar um laço mais forte entre eles e os clientes. Ao voltar para a cozinha, Roberto sorriu para Clara e Marco, que apenas acenaram de volta, cheios de gratidão. Estamos todos juntos nessa, ele lembrou a eles. E naquele momento a cozinha pulsava não apenas com a energia da equipe, mas com a certeza de que cada desafio poderia ser superado com empatia e união. Enquanto a noite prosseguia, a atmosfera, do sabor da tradição, se transformou em um espetáculo de alegria e satisfação. Os risos e conversas animadas preenchiam o ar, e a equipe, agora mais confiante, se movia com fluidez pela cozinha. Roberto, ainda disfarçado, observava a cena, um sorriso satisfeito no rosto. Ele percebeu que, apesar dos desafios, a noite poderia terminar de forma memorável. Com o tumulto resolvido, Roberto sentiu que era hora de revelar sua verdadeira identidade para a equipe. Ele respirou fundo, o coração batendo com a antecipação. Aproximou-se de Clara e Marco, que estavam organizando os pratos para o próximo pedido. Pessoal, começou ele, sua voz carregando um tom de seriedade. Preciso compartilhar algo importante com vocês. Clara olhou para ele, a curiosidade brilhando em seus olhos. O que aconteceu, Roberto? Na verdade, sou Roberto, o chefe do restaurante, ele disse, retirando a touca e revelando seu cabelo desgrenhado. Estive aqui esta noite disfarçado para entender melhor o que vocês enfrentam diariamente. O silêncio tomou conta da cozinha por um breve momento, e então um sorriso largo se espalhou pelo rosto de Marco. Uau! Não posso acreditar que você estava aqui o tempo todo. Isso explica tudo. Eu queria ver como a equipe lidava com a pressão e, mais importante, como nossos clientes se sentiam, continuou Roberto. E devo dizer, vocês foram incríveis. Clara, ainda surpresa, recuperou-se rapidamente. Obrigada, Roberto, mas você nos colocou em uma situação difícil, disfarçando-se assim. Roberto riu, o clima na cozinha se tornando mais leve. Eu sei, e peço desculpas por isso, mas eu precisava entender a dinâmica de vocês. E agora que vi em primeira mão suas lutas e suas conquistas, quero fazer algo que realmente importe. Ele se aproximou de Clara, que parecia um pouco nervosa. Ana, eu soube do que você e sua família estão passando e gostaria de oferecer um bônus especial para você esta noite. O rosto de Clara se iluminou, mas Roberto prosseguiu, sua expressão se tornando mais séria. Além disso, quero ajudar com o tratamento da sua filha. Podemos encontrar uma forma de direcionar parte dos lucros para isso. A equipe e eu estaremos com você nessa. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, a surpresa e a gratidão a tomando de assalto. Você faria isso por mim? Não sei como agradecer. Você não precisa. O que importa é que estamos juntos nessa. Cada um de vocês é parte importante do sabor da tradição, e eu quero que todos se sintam valorizados, Roberto disse, a voz cheia de sinceridade. Eu sempre acreditei que um restaurante é mais do que apenas comida. É sobre pessoas, conexão e solidariedade, ele acrescentou. E nesta noite vi como vocês se importam uns com os outros. Quero que essa solidariedade se estenda além de nossas paredes. Marco, que estava ouvindo atentamente, sorriu. Isso é incrível, Roberto. Podemos realmente fazer a diferença. Roberto assentiu. Exatamente.
Vamos usar nosso espaço para apoiar uns aos outros, não apenas como colegas, mas como uma família. E quem sabe, isso até possa inspirar nossos clientes a fazerem o mesmo. Com um novo espírito de união, a equipe se reuniu em um abraço coletivo. A cozinha, que antes pulsava com tensão, agora vibrava com um senso renovado de propósito. A noite havia se transformado em um marco não apenas para o restaurante, mas para cada um deles. Juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, e a conexão que formaram prometia um futuro brilhante, repleto de empatia e gratidão.